Então, como eu combinei com vocês, eu vou estar gravando vídeos, tá? Esses vídeos vão estar disponíveis no YouTube, tá? Mas no horário da minha aula, o professor Vlau estará, vamos falar assim, acompanhando vocês. O Vlau não é da área de finanças, mas ele pode dar aí o suporte, vamos falar assim, técnico e operacional, transmitindo esse vídeo, né, e passando esse vídeo em sala, em que eu vou estar trabalhando o nosso conteúdo de maneira normal. Então, quem por acaso for no horário da noite, no horário PQ, e assistir a minha aula, vai observar a mesma aula. Então, eu vou dar a mesma aula que estaria dando presencialmente, só que através deste vídeo, ok? Então, hoje nós vamos falar a respeito da teoria do portfólio, e aí, só para relembrar, vamos falar assim, no desenrolar das nossas atividades, na última aula nós trabalhamos exercícios das medidas estatísticas e o risco. Então, nesse momento nós estamos trabalhando a análise dos investimentos, ou estamos olhando as alternativas de investimento na perspectiva do risco e do retorno. Nós já vimos que o retorno esperado é o retorno médio. Então, se nós temos um investimento no mercado de ações, vou só trocar a cor, que eu estou de vermelho, mercado de ações, eu vou botar uma corzinha azul para ficar mais bonita, né? Então, se nós pensarmos no investimento em uma ação, ou investimento em uma empresa, sociedade anônima de capital aberto, nós temos que o preço dessa ação, ao longo do tempo, vai sofrer flutuações. Então, se eu olhar o gráfico do preço de uma ação ao longo do tempo, eu vou ver uma curva, a princípio parecida com um eletrocardiograma, mas essa curva, ela reflete a interpretação dos investidores em relação ao valor que essa companhia tem. Como nós dissemos lá na nossa primeira aula, na introdução, a teoria moderna das finanças, ela está sustentada em cima da teoria do mercado de capitais. E a razão é muito simples. O mercado de capitais é o caso mais geral que nós temos, em que as decisões da administração estarão continuamente sendo avaliadas por todos os investidores. E nós já comentamos o benefício disso quando falamos lá que uma empresa, sociedade anônima de capital aberto, como por exemplo a Vale, que tem as suas ações negociadas no Brasil, tem as suas ações negociadas nos Estados Unidos, tem as suas negociadas na Europa e na Ásia. Então vejam, o leque ou a amplitude de investidores que estão observando as decisões tomadas pela administração e quantificando essas decisões em termos de valores, observem que a chance do preço ou do valor de negociação dessa ação estar fora da realidade é muito pequena, porque eu tenho um grande número de pessoas quantificando e avaliando as decisões tomadas, né, e de uma maneira, vamos falar assim, ampla, global. Diferente de uma empresa de capital fechado ou uma empresa limitada. Veja, enquanto as decisões numa sociedade anônima são avaliadas por um grande público investidor, as decisões tomadas por uma empresa de capital fechado ou uma empresa limitada vai ser avaliada algumas vezes apenas pela diretoria. E vejam que isso, vamos falar assim, de certa forma é ruim para o processo administrativo como um todo, sobretudo quando nós temos
decisões equivocadas sendo tomadas. Porque algumas vezes essas decisões equivocadas, elas demoram muito tempo para estarem expressas no balanço e estarem impactando a empresa como um todo. Ao passo que, se fosse uma sociedade anônima de capital aberto, os diferentes investidores estariam avaliando essas decisões e antecipando aquele resultado ruim. Então, trabalhamos com o mercado de capitais e temos usado esses exemplos, né? Então, olhando o preço de uma ação ao longo do tempo, então vemos uma flutuação ao redor daquilo que a gente vai chamar de preço justo ou preço na economia real, que de certa forma vai ser refletido pelo retorno médio ou o resultado médio que esse ativo alcança ao longo do tempo. Então, teoricamente, dificilmente os preços vão se afastar muito da média para cima ou para baixo. Então, se olharmos este comportamento, nós temos o comportamento daquilo que a estatística chama de uma variável aleatória, e essa variável aleatória gira ou circula ao redor de uma média, e nós podemos, vou mudar a cor aqui, vou colocar uma outra cor, vou colocar o vermelho mesmo, né, para ficar melhor para a gente visualizar. Então, nós temos a flutuação do preço ao redor da média, com uma distribuição de probabilidade associada a essa movimentação. Então, eu posso dizer que quando o preço se afasta muito da média para cima, então, se nós estamos no intervalo, eu vou até pegar esse que já está aqui, ó. Eu estou neste ponto aqui, ó. Se nós estamos neste ponto aqui, acabei apagando a minha retinha, mas volto ela aqui. Se nós estamos aqui, eu posso dizer que a probabilidade da ação ficar acima deste valor é essa, e a probabilidade da ação ficar abaixo desse valor, probabilidade abaixo, é essa daqui. Considerando que, como disse na última aula, sempre estaremos trabalhando com variáveis aleatórias que apresentam um padrão normal de comportamento. Então, se essa distribuição ela é normal, o resultado médio, ou se eu estiver na média, eu tenho 50% de chance para cima, 50% de chance para baixo. Nesse momento, se o preço se encontra neste patamar, eu tenho menos que 50%, né? Então, se a gente fizer essa divisão aqui, ó, eu tenho menos que a metade da curva para cima. Então, a probabilidade de continuar subindo é menor que a probabilidade de cair ou de passar a cair. Então, vejam que definimos na última aula que o retorno esperado, o retorno médio, esse aqui é o meu retorno esperado desse ativo, ele flutua, ou ele tem uma flutuação, e essa flutuação ela vai ser medida pelo desvio padrão. Então, o desvio padrão, né? Quanto mais desvios padrões eu tenho, maior é a amplitude da probabilidade que eu vou pegar, né? Mas na essência, o desvio padrão me diz o quanto os meus valores se afastam da média. Desvios padrões maiores, eu tenho um afastamento maior. Desvios padrões menores, eu tenho um afastamento menor. E o desvio padrão, então, é uma medida de risco. Então,
Quanto maior o desvio padrão, quanto maior a amplitude do desvio padrão, maior é o risco. Legal. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma ação grafada em azul, com essa expectativa de retorno e esse risco, esta amplitude do risco. A teoria do portfólio, ela vem com o objetivo de... Desculpa, só voltando um pouquinho aí à nossa aula anterior, em que nós decidíamos entre investir numa alternativa A ou numa alternativa B. Lembrando, se a alternativa A tivesse um rendimento maior que a alternativa B e a alternativa A tivesse um risco menor que a alternativa B, a escolha seria imediata. Um melhor retorno com o menor risco é o que eu quero. Nós vimos que, para que a gente consiga uma decisão racional em cima deste resultado, basta que eu calcule o coeficiente de variação. E o coeficiente de variação, ele vai ser o desvio padrão pelo retorno esperado. Então, aquela alternativa que apresentar o menor coeficiente de variação deveria ser escolhida. Isso no caso de eu escolhendo realizar ou decidindo realizar um investimento, eu abandonaria a ideia de realizar outro. Mas vejam, no mundo ou na realidade dos investimentos, o que nos acontece é o seguinte: por vezes eu vou poder investir tanto no ativo A quanto no ativo B. Então, eu vou apagar um pouco, vou despoluir um pouco aqui o nosso desenho, né? Então, vamos tirar aqui tudo isso aqui, vamos apagar tudo isso aqui. Tá? Aqui a minha curva eu não quero apagar, probabilidade eu vou apagar, tudo aqui. Pronto, tá aqui, apaguei tudo apagado. Legal. Digamos que eu tenho a alternativa de investimento A, que é azul, e eu vou combinar, eu vou construir um portfólio, eu vou construir uma carteira de investimento, compondo esse investimento A com um investimento B. Eu vou colocar esse investimento B, vou colocar na cor vermelha apenas para destacar e ficar bem fácil de ser visualizado. Digamos que o meu investimento B, ele apresenta o seguinte comportamento. Vejam que esse investimento B, por vezes, enquanto o A apresenta uma valorização, o B apresenta uma desvalorização. Então vejam que agora eu estou trabalhando com uma combinação dos dois movimentos, tá? Então, na hora que eu monto um portfólio, eu formo a composição de uma carteira composta por diferentes estratégias ou diferentes alternativas de investimento, e que, se eu encontrar investimentos ou alternativas de investimento que tenham um comportamento aproximadamente oposto, isso é, enquanto um se valoriza, o outro se desvaloriza, veja que o meu rendimento médio do A estaria aqui e o meu rendimento médio do B também estaria aqui. Então, vejam, compondo a minha carteira com essas duas alternativas de investimento, eu teria aproximadamente um resultado, um retorno médio ao redor daquele retorno médio que eu já esperava. Com uma diferença.
Como eu tenho um movimento contrário, então enquanto o A vai para cima, o B vai para baixo, então se por acaso eu compor esse investimento de metade do A com metade do B, eu vou encontrar um resultado da composição dessas duas alternativas, vou colocar aqui na cor preta, que vai ser uma flutuação, vai continuar flutuando sim, mas a amplitude dessa flutuação ela vai ser menor. Então, enquanto o A e o B têm uma flutuação, aí se eu colocar aqui, ó, de volta àquela nossa distribuição de probabilidade, vejam que se nós retiramos aqui só do desenho para facilitar o A e o B, o resultado da composição da minha carteira com metade do investimento no A e a outra metade do investimento no B gerou uma amplitude de variação, agora muito menor. Então, a distribuição da probabilidade ela vai ficar muito mais centrada ou muito menos dispersa ao redor da média. Então, a teoria do portfólio, ela estuda a composição de carteiras de investimento com o objetivo de minimizar o risco em relação a um retorno esperado. Então, eu vou ter o retorno esperado de uma carteira. Então, vamos lá. Como estamos falando na combinação de diferentes ativos, uma outra medida estatística que vai aparecer e vai ser interessante e importante para nós nesse contexto é a correlação. Então, a correlação entre dois ativos, ela pode ser positiva. O que isso significa? Que a elevação de uma representa ou reflete também uma elevação na outra. Então, se nós colocarmos o resultado do investimento A no eixo Y e o resultado do investimento B no eixo X e marcarmos a cada ponto, no momento 1, o quanto rendeu o A e o quanto rendeu o B. No instante 2, no instante 3, no instante 4, no instante 5, no instante 6, no instante 7, 8, 9, 10, enfim, 11, 15, 20, 100, 50, sei lá quantas observações eu puder ter, né? Então eu vou ter um conjunto com vários pontos e nós dizemos que essa correlação é positiva quando nós encontramos a concentração dos resultados não muito distante um do outro. Então temos aqui, nós temos um afastamento acima e um afastamento abaixo daquilo que seria a reta que melhor se ajusta a esses pontos, né? E a correlação entre esses dois pontos é dita positiva quando, se eu observar, em média, eu tenho uma dispersão dos resultados, mas, de certa forma, me apresentando uma reta. Então, essa reta ela tem o coeficiente BX mais o A, que seria o cruzamento dessa com o eixo Y, e esse B, que é a inclinação da reta, ele é maior que zero. Então, o B, a inclinação da reta, ela é maior que zero. Então, o que eu observo? Um crescimento no valor do ativo A
em média, vai refletir um aumento no valor de um ativo, o aumento no valor do ativo B implica num aumento do valor do ativo A. Então, aqueles dois ou aquelas duas alternativas de investimento se movimentam na mesma direção. Quando nós temos uma correlação negativa, o nome já nos aponta, então eu tenho aqui, na mesma ideia, um conjunto de pontos, uma reta que melhor se ajusta a esses pontos, e aí esses pontos flutuando ao redor vamos falar assim, da minha média ou do meu retorno médio, né? Só que agora a equação dessa reta vai ser R igual a menos BX mais A. Então, quando o B for menor que zero, nós temos uma correlação negativa, e essa correlação negativa indica que, se houver uma valorização do ativo B ou do investimento B, haverá uma desvalorização do ativo A. Então, dizemos que esses dois ativos se movimentam em direções opostas. E, pensem, se eu estou querendo diminuir a minha exposição ao risco, é interessante que eu procure alternativas de investimento que tenham expectativa de retorno dentro ou ao redor do que eu quero e correlações negativas, porque aí, compondo um com o outro, eu vou conseguir reduzir o meu risco. Uma terceira possibilidade é quando a dispersão dos resultados é tão ampla que não vai fazer o menor sentido ou não tem o menor significado eu tentar relacionar o comportamento de A com B. Porque apesar de eu encontrar uma reta, veja que isso aqui ficou significativamente disperso. Então, a gente vai conseguir medir, ou a gente vai conseguir identificar quando uma correlação é boa a partir de um coeficiente que a gente vai chamar de coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação, ele vai variar de -1, quando nós temos uma correlação negativa perfeita, até +1, quando nós teremos uma correlação positiva perfeita. Imagine o seguinte, eu posso dizer que o coeficiente de correlação me diz quantos % do movimento A é explicado pelo comportamento de B. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um coeficiente de correlação de A com B igual a 85, 0,85, o que isso significa? Que 85% do comportamento de A é explicado pelo comportamento de B. Então, o coeficiente de correlação, só voltando um pouquinho aqui, quanto mais próximo de 1, menor é esse afastamento. E quanto maior ou quanto mais próximo de 0 ele for, maior é essa dispersão e menor é a explicação desse movimento. Então, por exemplo, o coeficiente de correlação de A com o B igual a 0, significa que 0% do comportamento de A é explicado pelo comportamento de B, ou seja, A e B não mantêm qualquer tipo de correlação e eu não posso explicar o comportamento de uma em relação à outra.
Da estatística, nós temos que o coeficiente de correlação, ele vai ser a covariância do A com o B, dividido pelo desvio padrão do A vezes o desvio padrão do B. Então, desvio padrão do A e desvio padrão do B, nós já trabalhamos e já observamos como calculamos isso nas últimas aulas. Temos agora a novidade da covariância. Quem é a covariância? A covariância é o movimento de um em relação ao outro. Então, como o ativo A varia em relação à variação do B. Então, como eles covariam ao longo do tempo. E a equação que nos leva ao cálculo da covariância é a somatória da probabilidade associada a cada evento vezes o retorno do ativo A menos o retorno médio do ativo A. Então, o retorno do ativo A em cada um dos diferentes pontos de observação, menos o retorno médio, vezes o retorno médio, o retorno do ativo B em cada uma das diferentes observações, menos o retorno médio do B. Então, observem. Agora, nós temos uma medida que diferente da variância ou diferente do desvio padrão, em que nós tínhamos que elevar ao quadrado a diferença de um pelo outro, agora eu não estou mais elevando ao quadrado, mas eu estou multiplicando a variação ao redor da média do ativo A com a variação ao redor da média do ativo B e associando a probabilidade. Vejam, apesar da equação, num primeiro momento, também, de certa forma, causar um desconforto, sobretudo para aqueles que têm um pouco menos de habilidade com a matemática, como eu mostrei para vocês no cálculo do desvio padrão, o cálculo da covariância também ele pode ser realizado, ou pode ser executado de uma maneira muito simples. Então, sejam dois investimentos, o A e o B, com o resultado esperado conforme a tabela 1. Então, nós temos lá, do mesmo jeitinho que tínhamos nos exemplos anteriores, a probabilidade de ocorrência do resultado nesse estado da economia, a probabilidade no segundo estado, a probabilidade no terceiro estado e a probabilidade no quarto estado, que pode ser, vamos falar assim, no extremo, no extremo a probabilidade da economia apresentar um comportamento de expansão e no outro extremo a probabilidade da economia se encontrar num estado de recessão. Então, expansão ou recessão são os dois extremos e diferentes estados da economia ao longo do tempo, como nós fizemos no cálculo do desvio padrão. Legal. Então, eu tenho o resultado do A e o resultado do B em cada um desses diferentes estados de probabilidade. Então, para facilitar a nossa conta, e aí, o que nós queremos para calcular o desvio padrão? Não é a somatória da probabilidade com a multiplicação da diferença do resultado no ponto menos a média do A vezes o resultado no ponto menos a média do B. Então,
Vou construir uma tabela, vou precisar do resultado médio do A. Então, eu vou fazer probabilidade vezes o resultado do A. Vou colocar aqui, ó, numa cor azul, para a gente diferenciar. Coloquei uma segunda coluna do B, então é a probabilidade vezes o resultado do B. Aí, a diferença do resultado do A com a média, a diferença do resultado do B com a média, e coloquei uma última coluna com a probabilidade associada à multiplicação das diferenças, que no final da história, se eu somar toda essa última coluna aqui, ó, então, se eu somar o resultado dessa última coluna, eu vou ter o valor da covariância que eu desejo. Então, vamos lá. 0,10 vezes menos 5 dá menos 0,5. 0,35 vezes 10, 3,5. 0,45 vezes 25, 11 e 25. E por fim, 0,10 vezes 50, nós encontraremos 5. Nós, das aulas anteriores, vimos que o resultado médio do A, que é o que eu quero aqui, ó, para calcular a diferença, é a soma da probabilidade vezes o resultado em cada um dos pontos. Então, se eu somar 0,5 negativo com 3,5, com 11,25, com 5, nós vamos encontrar 19,25, que é o resultado médio ou o resultado esperado do A. Então, ó, como eu quero a diferença do resultado menos 5 menos 19,25, vamos encontrar menos, opa, estou na coluna errada, desculpa, vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar menos 24,25. Menos 5 com menos 19,25, menos 24,25. Depois, 10 menos 19,25, menos 14,25. 25 menos 19,25, 5,75. E o nosso último resultado, 50 menos 19,25, que é igual a 30,75. Legal? E para o B? Para o B fazemos exatamente da mesma maneira. Vou só colocar corzinha vermelha aqui para o B. 0,10 vezes 13, 1,3. 0,35 vezes menos 5, menos 1,75. 0,45 vezes 25, os 11,25 mesmo. 0,10 vezes 14. 0,10 vezes 14. 1,4. Somando todo mundo, 1,3 menos 1,75 e etc., vamos chegar a 12,20. Agora, precisamos do resultado menos a média do B. Então, 13 menos 12,2
é 0,8 positivo, menos 5 menos 12,2, nós ficamos com menos 17,2. 25 menos 12,20, 12,2, nós vamos chegar em 12,8. E por fim, 50. 50 não, desculpa, 14 menos 12,8, 1,8. Legal. O que precisamos agora? Fazer 0,10, que é a probabilidade, vezes o A menos a sua média, que é menos 24,25, e isso aqui vezes a média menos o resultado do B, que é 0,8. Vou lançar a mão de uma calculadora agora para facilitar o nosso cálculo, né? Então nós temos 0,10, entra 24,25 negativo vezes 0,8 vezes. Então temos este resultado igual a menos 1,94. Então menos 1,94 é o resultado da probabilidade vezes a diferença do ativo A em cada ponto menos a sua média, vezes a diferença do ativo B, o resultado do ativo B, menos a sua média neste mesmo ponto. Vou fazer o quê? Vou repetir para os outros. 0,35 vezes 14,25 negativo, vezes 17,2 negativo. Então, 0,35 vezes menos 14,25 vezes menos 17,20, e isso aqui, de novo com a nossa calculadora, vou dar um enter aqui, 0,35 entra, 14,25 negativo vezes 17,20 negativo vezes de novo. Então, 85,79 positivo. 85,79 positivo. Ok. Vou continuar, não vou escrever para a gente não ficar, vamos falar assim, nos alongando muito, vou fazer a continha já direto nos nossos resultados 3 e 4. Então, 0,45 entra, 5,75 vezes 12,8 vezes. Então, 33,12. 33,12, já fiz aqui direto. E é o nosso último resultado, que é 0,10 da probabilidade entra, 30,75 vezes 1,8 vezes 5,54. Então, 5,54. Então, se somarmos menos 194 com 85,79, acho que esse resultado está errado, tá? Vou refazê-lo aqui, hein? Desculpa, vou refazê-lo
porque esse resultado ele está errado, não é isto aqui. Vamos aqui de novo. De novo. Ah, já sei onde é que está o erro. O erro está aqui, ó. Eu subtraí 5, mas não é 5, é 10. 10. Corrijam aí, por favor. Esse resultado aqui, ó, ele não é aqui, ó, não é 14,25 negativo. Corrijam aqui, ó. Isso aqui não é isso. Na verdade, isso aqui é 10 menos 19,25 menos 9,25. Agora sim. Então, vou apagar aqui, vou corrigir aqui este valor. Pronto. Mil desculpas, eu peço. Não vou gravar isso aqui de novo. Ok? Mas vamos lá. Corrigido a tempo. Vamos lá. 0,35 entra 9,25 negativo vezes 17,2 negativo vezes 55,69. Agora sim, somando 194 com 5569 com 3312 com 5,54, vamos chegar a 92,40. Olhei ali no meu livrinho, né? Então, temos já a covariância, né? Então, voltando aqui, a covariância do A com o B é 92,40. Para calcular ou para identificar a correlação, eu preciso da variância do A e da variância do B. Isso a gente vai fazer, né, do mesmo jeitinho. Então, o desvio padrão é o A menos a média, que nós já calculamos todos, A menos a média, é 24,25 negativo menos 9,25, 11,25 e 1,4. É isso? 11,25 não, 5,75 e 30,75. Então, 5,75 e 30,75. Vou elevar cada um desses aqui ao quadrado. Então, 24,25 entra 2, elevei ao quadrado, 0,1 vezes 58,81. 58,81. Depois, 9,25 negativo entra 2, eleva 0,35 vezes 29,95. 29,95. Depois, 5,75 entra 2, eleva 0,45 vezes 14,88. E, por fim, 0,10 entra 30,75 entra de novo, 2 eleva vezes 94,56. 94,56. Deixa eu ver se tenho aqui as covariâncias de um e de outro. Pronto, não tem, mas tudo bem, vamos lá. Aqui vai ser a soma de todo mundo aqui, 94, 14,88 mais 29,95
195 mais 58,81 mais 198,20. Então, 198,20. Se extrairmos a raiz quadrada, então 2 inverte e eleva, 14,08 é o desvio padrão do ativo A. E o ativo B? Ativo B, o investimento B, segue a mesma ideia. Então vamos lá, já tenho a diferença, 0,8 menos 17,2, então tira esse quadrado aqui, 0,8 menos 17,2, não é aqui, é aqui, 12,8 e 1,8. 12,8, 1,8. Vamos agora, nossa calculadora, para a gente fazer o cálculozinho. 0,8 entra, 2 elevado, elevei esse aqui ao quadrado, vou multiplicar por 0,1 vezes 0,06, 0,06. Depois, eu tenho 17,2 negativo entra, vou elevar ao quadrado, vou multiplicar por 0,35 vezes 103,54. 103,54. Agora, vamos fazer 0,45, entra, 12,8 entra, 2 eleva, vezes, me perdi aqui, hein? Ponto 45 entra, 12,8 entra de novo, 2 eleva, vezes 73,73. E o nosso último valor, 0,1 vezes 1,8 entra, 2 eleva, vezes, ficou errado, 0,1 entra, 1,8 entra de novo, 2 elevado, vezes 0,32. Somando todo mundo, vamos ter 0,32, 73,73 mais, 103,54 mais, 0,06 mais, 167,65. 177, 65, não 68, 65, vou apagar aqui, ok? 65. Vamos extrair a raiz quadrada deste resultado e chegamos em 13,33. 13,33. Então, nós temos a covariância, nós temos o desvio padrão do A, 14,08, e temos o desvio padrão do B, 13,33. Vamos lá. 92,4 entra, 14,08 entra, 13,33 vezes, esse número eu vou dividir e chegamos em 0,49. Então, isso aqui nos diz o seguinte: a correlação é positiva, porque o valor deu positivo, e 49% do movimento de 1 é explicado, 40% do movimento do A é explicado pelo comportamento do B. Ok? Pronto. Eu acho que por hoje tá bom, acho que a gente encerra por aqui. Agradeço aí a disposição do professor Vlau em estar nos apoiando neste momento aqui.
e espero que vocês tenham aí compreendido, né, nesse primeiro momento, essa parte conceitual, essa parte de cálculo. Próxima aula a gente vai trabalhar exercício, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Um abraço e até logo.